Olá, bom dia para você que está comigo agora cedinho aqui nessa quarta-feira, nesse programa nosso do Paz e Bem, que a gente faz com muito carinho e com muito amor. Eu sempre faço, vou fazer hoje novamente, né, uma vez por mês. Eu me chamo Mônica Mendes, eu sou carioca de nascença, baiana com muito dendê de coração. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tô com um coque, tenho os olhos pretos, tá? Os cabelos pretos. Eu sou mãe, sou filha, sou irmã, amiga, esposa e administradora de formação. Eu trabalho na área de TI, com sistema de turismo. Sou espírita desde 99. Em 2001, fundei, junto com alguns amigos, e Sérgio Maurício, um centro espírita que fica no Saboeiro, aqui em Salvador, Casa de Orações Sementes de Luz. Em março de 2016, nós criamos um coletivo chamado Coletivo Espíritas à Esquerda, do qual eu faço parte, dentre outros coletivos que eu faço parte também, que eu milito pelas lutas, pelas causas antirracistas e também feministas. Eu sempre começo com os meus agradecimentos a, ao Paz e Bem, a Carlinha, que me convidou, Carla Pavão, que me convidou para esse programa, em março do ano passado. Felipe, que ajuda na edição dos vídeos. Também o Sérgio, que me ajuda na edição dos vídeos. E esse programa eu não faço sozinha, tá? Eu faço coletivo com as meninas da coordenação do Coletivo Espíritas à Esquerda, né? Então eu quero agradecer a Mariela, a Marta e a Rosângela, que sempre fazem comigo a elaboração desse programa. Eu sempre deixo a minha solidariedade e preces, né, para todas as pessoas que estão sofrendo por algum momento de dor, de depressão, síndrome de pânico, as pessoas que estão em situação de guerra, em situação de rua, as vítimas de genocídio que ocorre em Gaza, toda essa guerra que está acontecendo no mundo, né, as mulheres que são vítimas de feminicídio. Aí uma vez me perguntaram: "Mônica, mas as mulheres que sofreram vítima de feminicídio já não são as mulheres que desencarnaram?" Sim, imaginemos nós enquanto espíritas, se esses espíritos dessas mulheres não estão precisando das nossas preces, né. A gente faz também pelas mulheres que estão sofrendo assédio, que ainda estão caladas. Não se cale, fale, temos várias formas de proteção e vamos nos unir nessa proteção. Para as pessoas que estão em situação de rua, asilo, passando por depressão, né, por problemas de falta de alimento, de moradia, de saúde, segurança, educação, que todas essas pessoas possam ter a sua dignidade de vida suprida e respeitada. Eu aproveito para convidar todos e todas vocês para participar do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece ao vivo, todo sábado, a partir das 9, nas redes sociais dos Espíritas à Esquerda. E refletindo com as meninas, por isso que a partir desse mês eu vou começar a falar um pouco sobre a proposta do programa O Reino, do Coletivo Espíritas à Esquerda, que vai ao ar todos os sábados, das 9 às 10 da manhã. Nesse programa semanal, nós fazemos a leitura e o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, usando a nossa edição antirracista, que foi lançada pelos Espíritas à Esquerda em 2022. A proposta nesse programa é fazer um estudo sistemático, crítico, adogmático, iconoclasta e progressista da mensagem de Jesus. É uma proposta da gente tentar trazer implantação do reino aqui agora na Terra. Não é essa coisa da gente ficar, enquanto espírita, esperando que a gente vai desencarnar para que tudo fique bom. Não, a gente encarnou para fazer a transformação, o nosso aprendizado, a nossa evolução. E como é que a gente aprende e evolui? É ajudando ao próximo, é implantando o reino aqui na Terra. Partindo dessa ideia, eu farei algumas reflexões sobre os capítulos do livro de Kardec, estudado no programa O Reino, buscando relacioná-los com a condição da mulher na sociedade, já que a proposta desse nosso programa é voltado para as mulheres, é sobre o espiritismo
e é sobre a sociedade que nós vivemos e qual é a nossa proposta enquanto espíritas. O papel da mulher na sociedade tem sido amplamente discutido nas últimas décadas, especialmente no contexto das transformações sociais, culturais e espirituais vivenciadas agora no século XXI por nós, mulheres. Nesse programa, eu proponho analisar de forma breve como se pode pensar sobre o capítulo 1. Vamos começar pelo capítulo 1. No próximo mês eu vou falar sobre o capítulo 2 e assim sucessivamente para que a gente possa ligar espiritismo, paz, bem e a proposta do reino trazida por Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, relacionando com a vida das mulheres contemporâneas, considerando também os princípios do reino anunciado por Jesus e suas indicações políticas. O objetivo é oferecer uma reflexão dialogada, respeitosa e inspiradora para nós, mulheres, para o público espírita em geral, destacando a relevância dos ensinamentos kardecistas para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec em 1864, representa uma das principais obras da doutrina espírita. O capítulo 1, intitulado de Não Vim Destruir a Lei, apresenta uma análise interessante sobre a missão de Jesus e a superação dos ensinamentos morais do Antigo Testamento, destacando a proposta de renovação e universalidade da mensagem do cristianismo e do espiritismo. O contexto histórico do século XIX foi marcado por profundas transformações sociais, com o surgimento de novas ideias filosóficas, científicas e religiosas, que questionavam paradigmas e buscavam respostas para os desafios da humanidade. Nesse cenário, o Espiritismo surge como uma doutrina de consolação, esclarecimento e renovação social, propondo a vivência de valores como o amor, caridade, justiça e igualdade. O capítulo 1 enfatiza que Jesus não veio suprimir as leis anteriores, mas, ao contrário, dar-lhes pleno cumprimento, ampliando a compreensão da lei de amor e fraternidade universal. Entretanto, é preciso enfatizar que essa compreensão sobre o cumprimento das leis se faz a partir de uma perspectiva ideal, porque as leis propostas por Moisés no Velho Testamento são odiosas, misóginas, homofóbicas e excludentes. Logo, entende-se que não é sobre cumprir essas leis preconceituosas, mas cumprir a lei universal do amor e da fraternidade. Esse ensinamento, entendido dessa forma, é especialmente relevante para a reflexão sobre o papel feminino, pois convida à superação de preconceitos históricos e à promoção da dignidade humana, contrário, inclusive, à letra do texto de Moisés. Não podemos esquecer jamais os ensinos de Jesus no monte. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. A proposta do reino, conforme apresentada na obra de Kardec, fundamenta-se em princípios como o amor incondicional, a caridade, o perdão, a humildade, a justiça e a solidariedade. Jesus, ao anunciar o reino, não se referia apenas a uma ideia de transformação interior, mas a uma nova estrutura política e social, baseada na transformação das relações humanas e na vivência do bem, superando, assim, os grandes desafios sociais e humanos de sua época e que permanecem até os dias de hoje. Tais valores são universais e atemporais, dialogando com as demandas contemporâneas por equidade de gênero, respeito às diferenças e promoção da paz. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Ao analisar a mensagem de Jesus, notamos a valorização da mulher como sujeito espiritual. Tivemos Madalena, naquela época, acompanhando.
dotada de potencialidades para contribuir ativamente na construção do reino anunciado na Terra. Essa perspectiva rompe com padrões excludentes do passado e oferece subsídios para uma nova compreensão sobre o papel feminino, fundamentada no respeito, na valorização das virtudes e no reconhecimento da igualdade essencial entre os seres humanos. Nas últimas décadas, nós mulheres, conquistamos importantes avanços em diversas áreas, como educação, mercado de trabalho, participação política e direitos civis. No entanto, ainda enfrentamos obstáculos significativos, como desigualdade salarial, violência de gênero, sobrecarga de tarefas e desafios para conciliar a vida pessoal e profissional e pessoal, e familiar, e lazer, e cultura. Em que momentos nós conseguimos? Temos que estar praticamente no ar 24 horas por dia, 365 dias do ano. A sociedade contemporânea é marcada por rápidas mudanças, exigindo constante adaptação e resiliência das mulheres. Nós, mulheres, temos que estar constantemente sendo resilientes. O contexto atual evidencia a necessidade de promover espaços de escuta, apoio e valorização das mulheres, reconhecendo suas potencialidades e desafios específicos. A busca pela igualdade de oportunidade e pela superação de preconceitos históricos encontra eco na proposta do reino anunciado por Jesus, que convida a todos, todas, homens e mulheres, a vivência do amor, do respeito mútuo e da solidariedade, inclusive com papéis e direitos iguais. Os ensinamentos do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo oferecem bases sólidas para a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade atual. Ao afirmar que Jesus veio dar cumprimento à lei, ampliando sua compreensão à luz do amor e da caridade, Kardec propõe uma ética espiritual que valoriza a dignidade e a igualdade de todos. Para nós, mulheres, isso significa o convite à superação de limites impostas por estruturas patriarcais, a busca pelo autoconhecimento e ao exercício pleno dos nossos direitos e deveres. A vivência dos princípios do reino estimula a mulher a assumir protagonismo em sua trajetória pessoal e social, ressaltando virtudes como a empatia, a coragem, tolerância e capacidade de liderança. Ao mesmo tempo, os ensinamentos espíritas promovem a valorização do trabalho feminino, da sororidade e do papel fundamental da mulher na educação das novas gerações, sem a restringir a papéis tradicionais, mas reconhecendo sua diversidade de escolhas e caminhos. Na atualidade, é possível identificar inúmeros exemplos de mulheres que, inspiradas pelos princípios presentes no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, promovem transformações significativas em suas vidas e comunidades. Líderes espíritas, educadoras, voluntárias e mães encontram-se no capítulo 1 desse livro, desde que analisado com um olhar crítico e adogmático. Subsídios para enfrentar desafios com fé, resiliência e esperança. Em grupos de estudos, casas espíritas e projetos sociais, mulheres vêm exercendo cada vez mais papéis de destaque na promoção da caridade, do acolhimento e da educação espiritual. Apesar de reconhecer que as mulheres ainda encontram dificuldades em alcançar papéis de direção dentro das casas e trabalhos espíritas em geral. Além disso, a abordagem inclusiva proposta pelo Espiritismo incentiva o diálogo interreligioso, o respeito à diversidade e a construção de redes de apoio mútuo. Exemplos práticos incluem a participação e a liderança de mulheres em campanhas solidárias, atividades de promoção social,
ações de combate à violência doméstica e projetos de empoderamento feminino baseados nos valores espíritas. A vivência dos ensinamentos do capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo apresenta desafios e oportunidades sociais e espirituais para as mulheres. Entre esses desafios, eu gostaria de destacar a necessidade de superação de crenças limitantes causadas pelo excessivo dogmatismo, o enfrentamento de preconceitos presentes nas casas e grupos espíritas e a busca por equilíbrio emocional e espiritual em meio às múltiplas demandas do cotidiano de todas as mulheres. A proposta de Jesus convida à transformação da realidade social, ao perdão e à construção de uma identidade espiritual livre de amarras culturais restritivas. Por outro lado, as oportunidades são vastas. Destaque de virtudes, fortalecimento da fé, ampliação do senso de propósito e a participação ativa na edificação de uma sociedade mais justa e fraterna, visando a justiça socioambiental. O Espiritismo oferece ferramentas para a militância social e política, o autoconhecimento, o cultivo da espiritualidade e a sua vivência na vida pública, estimulando as mulheres a serem agentes de transformação social e espírita. Portanto, em conclusão, a análise do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo e sua contribuição à vida de nós, mulheres contemporâneas, percebemos que ele revela a atualidade e a profundidade dos ensinamentos de Jesus, conforme interpretados por Allan Kardec e pelos espíritos que o auxiliaram. Os princípios do reino, fundamentados na justiça social, na caridade, no amor e na fraternidade, oferecem bases sólidas para a construção de uma nova consciência feminina, livre de preconceitos, aberta à vivência plena do ser mulher e com intensa participação nas transformações sociais tão necessárias. O caminho para a equidade de gênero, inclusive no mundo do trabalho, e para a realização social e espiritual das mulheres, passa pela valorização de seus potenciais, pelo respeito às diversidades e pela promoção de ambientes inclusivos e acolhedores. O Espiritismo, ao propor uma ética baseada na justiça social, na caridade e no autoconhecimento, contribui de maneira significativa para o empoderamento feminino e para a edificação de uma sociedade mais justa e solidária. Como perspectivas futuras, destaca-se a importância de ampliar o diálogo entre as diferentes tradições religiosas, de aprofundar o estudo dos ensinamentos do Evangelho à luz das demandas atuais e promover a participação ativa das mulheres em todos os espaços sociais, políticos e espirituais. Assim, a proposta do reino anunciada por Jesus se concretiza na vivência diária do bem e na construção coletiva de um mundo melhor para todos, todas e todes. Nós não podemos abrir mão e não podemos deixar de buscar o reino aqui na terra agora, de fazer o bem sem olhar a quem, e de nós mulheres termos a consciência de que temos nas nossas mãos a capacidade e o poder de implantar o reino aqui agora na terra. Essa é a nossa proposta. Nós estamos fazendo esse estudo todos os sábados, das 9 às 10 ao vivo, nas redes do Coletivo Espíritas à Esquerda. Você é nosso convidado, nossa convidada, seja muito bem-vindo se quiser participar conosco. Nós aceitamos críticas, sugestões, a interação é muito boa. Nós já estamos no capítulo 5, mas aqui eu vou trazer mês a mês uma análise nossa, nós do lado mulheres, de como nós avaliamos esse reino de acordo com o Evangelho, aqui agora, no século XXI, para nós mulheres, aqui na Terra. Desejo para
todas, todos e todos que estão aqui agora, um bom dia, um excelente dia. Mês que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. E paz e bem para todas as pessoas. Beijo.